Cadê a fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares. Virar para frente, prestar atenção aqui para que juntos possamos fazer a correção das atividades que eu havia passado na última aula. Vamos lá, cada um nos seus lugares. Cada um nos seus lugares. Nossa, ligou. Agora. Você fez já. Tranquilo, celular. Então vamos lá. Quais são as questões aí? Onde que a gente parou? Nem começou por isso. Começou, qual que é a primeira pergunta então? Então, o que foi o idealismo alemão? O próprio nome idealismo já dá uma indicação. Idealismo vem de ideia. Para o idealismo, eu não conheço a realidade como a realidade é. Eu só conheço a ideia que eu faço da realidade. O que eu chamo de realidade não passa de uma ideia. A única realidade a que eu tenho acesso é a ideia. Então, nisso, o idealismo se opõe ao realismo. Para o realismo, eu conheço a realidade tal como a realidade é. Para o idealismo, não. Eu não conheço a realidade como a realidade é, eu só conheço a ideia que eu faço da realidade. E a ideia que eu faço da realidade é a única realidade a qual eu tenho acesso. E para vocês, nós conhecemos a realidade como ela é ou só conhecemos a ideia que a gente faz da realidade? O budismo vai dizer algo similar a isso. Para o budismo, o que nos atormenta não é a realidade, mas a ideia que a gente faz da realidade. Prova disso é a expedida. O problema não é a expedida, o problema é a ideia que vocês fizeram da expedida. Para alguns, a expedida causa medo, temor, tremor. Então isso é a ideia que te atormenta. Para outras pessoas não. A expedida é alguém normal. Dois braços. Que não amedronta nem causa nenhum frisson diferente. E o idealismo também vai divergir do materialismo. O materialismo vem de matéria. Para o materialismo, é a matéria, as condições materiais, o mundo que transforma a nossa maneira de pensar, transforma as nossas ideias. Para o idealismo, não. São as nossas ideias que transformam o mundo. E para vocês, é o mundo que transforma as nossas ideias ou as nossas ideias que transformam o mundo? Não.
Sei lá. Sei lá. Na verdade é um processo contínuo de ambos, né? As nossas ideias transformam o mundo, mas ao mesmo tempo o mundo transforma as nossas ideias. Só que para o materialismo é o mundo que transforma as nossas ideias. As condições materiais determinam a nossa forma de pensar. Então, para Karl Marx, se você nasce pobre, você vai pensar como pobre. Se você nasce no Brasil, você vai pensar como brasileiro, pobre. Brasileiro e pobre. E em português você vai pensar também. Então, essas condições materiais vão determinar a maneira como a gente pensa. E a gente só pensa porque nos foi ensinada uma língua. Tente pensar sem usar a linguagem. Você vai pensar usando um outro tipo de linguagem. A linguagem de o surdo usa a linguagem de sinais. O cego usa o braille. Você vai estabelecer algum tipo de linguagem. Então, o que o cego de nascença pensa, né? Ele pensa em sons, através de sons, porque ele pode ouvir, né? Mas o pensamento imagético dele já eu não consigo. Porque ele não pode nem dizer o que ele tem enxergando se não for cego de nascença. Eles falam pra ele, você está vendo tudo preto ou tudo branco? Ele não sabe mesmo, porque é preto e que é branco. Não sei, não sei. Ah, não, mas o preto é escuro. O que é escuro, velho? É um trem borrado, assim. Não, o que é isso? O que é isso? Não dá pra transferir essa ideia para ele, porque ele não viu, né? Então as condições materiais vão determinar a maneira deles pensarem aí, né? Agora as nossas ideias também transformam o mundo. Então se a gente pegar e levar adiante o idealismo de Hegel, por exemplo, as ideias transformam o mundo. Então, se eu nascer pobre, mas pensar como rico, tem um livro que virou filme chamado O Segredo que fala sobre isso. Então, se você pensa positivo, se você é otimista e se esforça para concretizar as suas ideias, você vai conseguindo transformá-las, ou transformar a sua realidade. E a ciência explica um pouco mais ou menos nessa mesma linha. Para a ciência não existe sorte, pessoa sortuda ou pessoa azarada. O que existe é a pessoa otimista e pessoa pessimista. O otimista vê em todas as circunstâncias oportunidades, enquanto o pessimista vê nas circunstâncias dificuldades. E aí ele desiste, reclama da vida, esconjura, enquanto o otimista faz de tudo para que dê certo. Então o otimista acaba arriscando mais, porque ele acredita que sempre irá ou poderá dar certo. Já o pessimista, ele nunca arrisca, porque ele acha que se ele arriscar, ele vai se ferrar, vai se fuder. É igual, por exemplo, numa fila de supermercado. Você vai escolher a fila menor, achando que ela vai andar mais rápido. E a outra fila está muito maior. Aí você entrou na menor, a fila maior passou na sua frente. Aí eu vou para outra. Aí o pessimista vai começar a esconjurar. Fala, mas que merda. Vai ser azarado assim lá na puta. O que essa velha tinha que fazer na minha frente aqui? Parou aqui no caixa, não sei o que lá, e fica esconjurando o mundo.
reclamando. Já o otimista está na fila ali. Ele escolheu a menor. Mas, nesse processo todo, tinha a velhinha na frente dele. Em vez de ele se conjurar, o que ele vai fazer? O otimista? De boa. Ele vai conversar com todo mundo. Ele pode encontrar na fila alguém conhecido, trocar ideia, ou conhecer uma menina, né? E vai pegar o contato dela, depois vai ser a esposa dele. Pode conhecer ali. Pode conhecer ali um cara que vai fazer uma amizade, vai virar o grande amigo da vida dele. Pode conhecer o cara que vai ser o sócio, que vai investimento, que ele vai ganhar muito dinheiro. Ou ele pode até fazer amizade com a velhinha, né? E depois a velhinha fazer um agrado pra ele, né? Várias coisas podem acontecer. 10 mil na mão. Então, o otimista vê de outra maneira as coisas. Por isso ele acaba tendo mais sorte, porque ele arrisca mais, ele vê mais oportunidades, onde o pessimista vê dificuldade. Então, olha só como é que a maneira de pensar mudou. Uma mesma circunstância. Então, de alguma maneira, as ideias também determinam as coisas. O mundo. Transformam o mundo. Quais são os três principais idealistas alemães? O primeiro deles é o Fichte. O Fichte diz que o eu é o princípio criador de toda a realidade. Ou seja, o que nós chamamos de realidade nada mais é do que uma invenção do eu. Vocês são uma invenção do meu eu. Meu eu criou vocês. Aí você fala, então quer dizer que eu não existo? Existe. Você só existe porque o meu eu criou vocês. Se o meu eu não tivesse criado vocês, você não existiria. Vocês existem na minha mente, na minha ideia. Mas como é que você garante que algo existe além de você? Sei lá. Você está falando que eu existo porque você existe. Então, se eu existo, você também existe porque eu existo. Na minha mente, não. Na minha mente você só existe porque é o meu. Então, na minha mente você existe porque o meu eu te criou. Pode ser que isso aí que você está falando seja uma ideia de repente. Mas não dá para garantir que existe nada além da nossa mente. Se você pensa e percebe e realiza. Não tem como garantir se vocês existem fora da cabeça. Vocês já viram o filme Matrix? No filme Matrix os caras estão lá deitados, então, com cabos acoplados ao cérebro deles. Mas os cabos estão fazendo eles pensar tudo. Não te garante que seu cérebro não está numa cuba, com eletrodos ali, fazendo estímulos nele e fazendo você acreditar que existe algo além do seu cérebro da cuba. Eu acho que ela tá na Matrix. Ou na Matrix, no filme Matrix, né? Quem nos garante isso? Aí você mora nesse mundo aqui, você descobre lá que se isso aqui era simulação. Você fala, não, mas o belisco dói. Mas está dentro do cérebro, a dor é o cérebro processador, né? A visão é o cérebro do processo. Os sons, tudo que você sente e percebe é graças ao cérebro. E aí o eu é o princípio criador da realidade. O eu cria o não eu. O não eu é aquilo que nós chamamos de realidade. E ele chama de ideia.
Então vocês são um não eu do meu eu. Ou seja, uma ideia criada pelo meu eu. Então eu criei a cabeça de A nossa vida seria uma novela criada pelo nosso eu, né? E agora eu vou começar a ter um problema com o meu próprio eu. Se a nossa vida é uma novela criada pelo nosso eu, é uma ideia criada pelo nosso eu, esse meu eu está muito subjugado. Ele está criando uma novela onde eu só me lasco. Podia ter um final ou um desenvolvimento mais interessante, mais feliz. Se o meu eu poderia criar qualquer realidade possível, por que ele não criou uma realidade melhor para mim? Criou justo essa realidade onde eu só me lasco. Talvez. Aí é o que diz Leibniz, o filósofo nacionalista, ele diz que esse mundo que nós vivemos é o melhor dos mundos possíveis. Dentre todos os mundos que Deus poderia criar, se ele criou esse, é porque esse é o melhor. Porque se não fosse melhor, não teria criado. Então, imagine como seriam os outros mundos se Deus não tivesse criado o melhor dos mundos possíveis. Seria uma desgraça ainda pior do que essa na qual nós vivemos. Esse idealismo de Fichte é chamado de idealismo subjetivo. Subjetivo vem de sujeito. O eu é o sujeito, o princípio criador de toda a realidade. E é um idealismo ético. Ou seja, o nosso eu, o sujeito, as nossas ideias é quem controlam ou determinam o nosso comportamento. Você age conforme você pensa. O seu pensamento determina a forma como você se comporta, a forma como você vai agir. Vocês concordam com isso? É a forma como eu penso que determina como eu ajo? Ou não? Às vezes você faz coisas sem pensar. Você já fez algo sem pensar? Ou algo que ia contra o que você pensava? Você pensou, eu nunca vou fazer isso. Qual é que fez? Eu falei para mim mesmo quando era criança, eu nunca vou fumar. Eu nunca vou beber. Hoje eu bebo e fumo. Eu falei isso aí também. Eu já falei inúmeras vezes, nunca mais eu fico com aquela desgraça. E todas as vezes eu fiquei. Com desgraças diferentes, mas fiquei. Não quero ver aquilo lá nem pintar de ouro. De repente você estava lá stalkeando aquela pessoa. Mandando mensagem. Só mandando mensagem. Oi, sumida. Então, será que é o nosso pensamento que determina o nosso comportamento? Temos o Schelling. Schelling é outro filósofo alemão. E ele vai dizer o seguinte: até o eu é uma ideia. Tudo é ideia. Nós todos aqui somos ideias. E nós que somos ideias, fomos feitos por uma outra ideia, uma ideia suprema. Uma ideia superior. Então a ideia suprema é que criou as outras ideias, que somos nós, e a realidade.
Esse idealismo é chamado de idealismo objetivo, que vem de objeto. Ou seja, nós somos ideias objeto, manipuladas por uma ideia suprema. Então nós somos marionetes, somos fantoches de uma ideia suprema. Vamos traduzir isso para uma linguagem talvez fique mais compreensível. Então há um Deus, esse Deus nos criou e nos manipula, nos faz de objetos. Igual um jogo de xadrez, ele fica mexendo a gente ali, jogando a gente para cá, ora para lá, fazendo a gente pensar isso, ora pensar aquilo, fazendo a gente sentir isso, depois sentir aquilo. Então é tudo manipulado, nada é espontâneo. Você não é livre, nós não somos livres. Isso que eu estou fazendo aqui agora não é porque eu quero, porque eu escolhi, mas é porque tem um ser me manipulando, fazendo eu fazer isso aqui. Então eu sou um objeto, um joguete, uma ideia objeto, um joguete nas mãos dessa ideia suprema. É idealismo objetivo e estético. Estético vem do grego aesthesis, que tem a ver com sensibilidade. Então essa ideia suprema, ela determina o que eu sinto. O que é que você está sentindo agora? Sono? Foi a ideia suprema que fez você sentir sono. Ou está fazendo você sentir sono. Se eu fosse você, eu obedecia a ela, né? Dormir. Que é a ideia suprema, né? Ele diz que a gente tem que obedecer a Deus. Se é um Deus, você pode obedecer. Você sempre obedece a ela. Nunca contraria. Mas até quando você contraria, você está obedecendo-a. Porque nada foge ao controle da ideia suprema para o Tchê. E temos o Hegel. Hegel, nosso alemão, que viveu no século XIX, ele é o principal representante do idealismo. E para o Hegel, o idealismo dele é conhecido como idealismo absoluto. Por que absoluto? Ele vai romper com a noção de sujeito e objeto. Tanto o sujeito quanto o objeto não passam de ideia. É o idealismo absoluto. Tudo é ideia. O eu, não eu, a ideia suprema, o sujeito, o objeto. Há uma ideia racional que controla e determina todas as coisas. Há uma lógica em tudo que existe e acontece. Nada existe ou acontece por é o panlogismo hegeliano. Tudo funciona conforme a lógica de uma ideia racional. Então aí nós terminamos a questão número 1, né? O que é o idealismo e seus principais expoentes? O idealismo é isso, é uma corrente filosófica que diz tudo é ideia. Nós chamamos de realidade, não basta uma ideia. E a única realidade que nós temos acesso é a ideia. Temos o Fichte, o Cherry e o Hegel. Próxima questão. Já falei da segunda também, tá? 1 e a 2, né? E a segunda é o Hegel. Quem é o Hegel? O filósofo alemão que viveu no século XIX, defensor do idealismo absoluto, ou seja, tudo é ideia. Existe uma ideia lógica que move toda a realidade. Sujeito e objeto são ideias. Já deu horário aí? 2 minutos. 1 minuto.
Por hoje é isso aí. Não vai dar tempo de explicar o próximo, não. Olha,